Vamos ficar de pé e cantarmos mais este louvor. Feliz semana para todos.
para que nos ajude durante esta semana que é desconhecida para nós. Que o Senhor possa nos dar a vitória nas nossas lutas. Ajuda-nos a reconhecermos o Senhor como o nosso Deus e ajuda-nos também a obedecer toda a tua vontade, Senhor. Pai amado, que o Senhor possa abençoar aqueles que estão enfermos, colocando a tua mão poderosa, Pai, e fazendo aquilo que for o melhor para cada um deles. Amém. Abençoe aqueles que estão desanimados, dando ânimo a eles para continuar a jornada cristã. E abençoe também, meu Deus, o pregador desta manhã. Ajude para que ele possa falar de acordo com a tua vontade e que venha de encontro também com as nossas necessidades. Amém. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se quiser, eu falo. Se quiser, eu falo uma pregação. Se quiser, eu falo uma pregação. Olha só. Que bênção, né? Tá preparado. Deus falou. Bom dia novamente. Bom dia. Na verdade, essa pregação, eu já tinha feito uma parte dela num culto que a gente teve. Mas essa semana eu passei por algumas situações e eu fiquei refletindo novamente sobre esse tema, que é um tema sobre medo. Por que a gente tem medo? Quem tem medo? Acho que quem não tiver medo não é ser humano. Medo é uma coisa que mexe muito com a gente. O problema do medo não é o medo em si. O problema do medo é quando ele te paralisa. E aí você não consegue fazer mais nada ou você desiste daquilo que você estava fazendo. Esse é o problema do medo. Ter medo todo mundo tem, e acredito que até a volta de Jesus a gente vai ter medo, né? Na Bíblia até fala que mesmo os salvos ainda ficarão, né, sentindo angústia, que ainda ficaram na dúvida se realmente vão estar salvos ou não, realmente. Então o medo, infelizmente, depois do pecado, ele faz parte do ser humano. E o problema do medo não é o medo, é o que ele traz. Paralisar, fazer você desistir do propósito. Às vezes Deus, ele te mostra um caminho, te dá um propósito. Vou abaixar um pouquinho aqui, tá dando muito fundo. Som. Som. Aí tá bem. Mas esse microfone às vezes falha. Som. Não, tá bom. Qualquer coisa, tá mais aqui. E a gente não pode parar, não pode desistir. Queria que você abrisse sua Bíblia, que aqui é uma história de uma pessoa muito importante na Bíblia que também teve medo. E às vezes o medo, ele te leva a fazer coisas que você não faria normalmente. Mas o medo, por causa do medo, faz você fazer coisas que você costumamente não faria. Abra sua Bíblia lá em 1 Samuel, no capítulo 21. A gente vai ler aqui uma história a partir do verso 10. Samuel 21, a partir do verso 10. Naquele dia, Davi se levantou e fugiu de Saul. Ele foi procurar Aquis, rei de Gate. Porém, os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei da terra? Para aí. A gente já vai continuar. Pode deixar aberto a Bíblia que a gente vai continuar. Então Davi, ele fugiu de Saul e foi procurar Aquis, rei de Gate. Porém, os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei da terra? Eu acho muito interessante esse texto, porque ele não fala rei de Israel, né? Não fala ali de rei da nação dele, ele fala rei da terra. Por que rei da terra? Algumas traduções estão falando rei da terra que era de um certo local, só que Davi ainda não era rei. Davi ainda não era rei.
Davi tinha sido ungido rei, mas ele ainda não era rei. Os inimigos de Davi, provavelmente eles não sabiam disso. Mas o que eu acho interessante é que as pessoas, elas veem muito mais em você do que você mesmo às vezes. Por causa do quê? Por causa do medo. O medo, ele te paralisa às vezes de uma forma, ou ele te faz distorcer as coisas, que você não consegue ver o propósito que Deus colocou dentro de você, ou colocou no seu caminho. E as pessoas de fora, os inimigos de Davi, viam ele e falavam: mas esse não é Davi o rei da terra? Ele nem era rei ainda, por que falaram que ele era rei? Mas aí uma outra coisa interessante que aconteceu é que Davi, ele foi procurar ajuda dos inimigos de Israel. O medo fez ele fazer coisas, fazer uma coisa absurda. Como você vai procurar ajuda, você foge do seu próprio povo com medo, porque ele estava com medo de Saul. Só que Davi, ele tinha sido ungido rei pelo profeta Samuel. Samuel era um profeta muito importante ali em Israel. Então é como se fosse, ele era um representante de Deus ali para o povo de Israel. Ele veio e falou: você vai ser rei ungido. Só que mesmo assim Davi sentiu medo. Saul vai me matar. Mas se você tem um propósito, se Deus colocou um caminho para você, pode ter certeza que pode vir dificuldades, pode se levantar tudo em cima de você, mas você não vai morrer. Não vai, porque Deus tem um propósito, tem um plano para a sua vida. Então o medo nesse caso de Davi era um medo que era humano, não era um medo que veio de Deus, foi um medo humano. E aqui vamos continuar, no verso 11 mesmo que eu parei. Porém os servos de Aquis lhe disseram: esse não é Davi o rei da terra? Não é a respeito dele que se cantavam nas danças, dizendo: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou essas palavras no coração e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Davi já fugiu para lá com medo. Só que quando falaram isso para ele, ele sentiu mais medo ainda. Ou seja, ele chegou no lugar e falou: caramba, fugi de um lugar, agora cheguei no outro, parece que cheguei numa cilada ainda maior. Mas aqui que começa a ficar interessante. Por isso, no 13: por isso mudou o seu comportamento diante deles, se fingindo de louco. Davi foi muito inteligente aqui. De certa maneira que ele foi muito inteligente, porque ele falou: olha, eu saí de lá com medo de Saul, que queria me matar. Agora vim fugindo para cá com meus inimigos, e eles vão acabar querendo me matar também. Então ali Davi pensou rápido, ali se fingiu de louco. Se fingindo-se de louco nas mãos deles. Fazia riscos nos batentes dos portões e deixava escorrer saliva pela barba. Então Aquis disse aos seus servos: vocês estão vendo que este homem está louco? Por que vocês trouxeram ele para cá? Será que estou com falta de doidos para que vocês me trouxessem este para fazer doidices diante de mim? Devo deixar que este entre na minha casa? E Davi, vamos lá para o capítulo 22, que a gente vai continuar a história. E Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Parar por aí. Davi então ele fugiu de Saul com medo, chegou lá no seu próprio inimigo. Aí que é o ponto. O medo ele te faz fazer coisas fora do normal, fora do natural. Ou seja, pedir abrigo para o seu inimigo, se você para pensar racionalmente, não faz sentido. Porque Davi podia ser morto ali, né? Porque Davi ele já tinha guerreado contra vários homens ali daquela região, e ele simplesmente vai lá e querer pedir abrigo ali, não fazia sentido. E ele teve que fugir de novo também ali do rei Aquis, senão ele ia acabar morrendo também. Só que Deus ele tinha um propósito para Davi. Ele estava com medo, mas mesmo assim Davi não parou. Davi não parou ali. Ele fugiu daquele lugar, fugiu com medo, mas Deus tinha um plano e um propósito para ele. E aqui é que começa o processo de reinado de Davi, exatamente aqui nesse lugar, nessa caverna, nesse lugar que ele se escondeu, e aqui começa o reinado de Davi.
Se você tem dúvida de quando começou o reinado de Davi, pode ter certeza que começa aqui nesse lugar. Porque aqui Davi ele montou o seu exército nesse lugar. Eu vou continuar lendo aqui para vocês. Capítulo 22, verso 1. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam com dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito. E Davi se tornou o chefe deles, e havia com ele uns 400 homens. Olha que interessante. Tudo que era ruim, vamos colocar aqui para a nossa conversa. Ruim diante da sociedade. Isso. A tudo que era assim, vamos dizer assim, tudo que era os tranqueira. Porque o pessoal não sabe que levou eles a ter dívida. Exatamente. Eles foram enganados, eles estavam revoltados. Mas aqui estava aqui, ó. Eram os endividados. Ele também, a gente fala assim, ele teve que, mas o pensamento dele foi estudado por Deus. Porque o que acontecia? As pessoas da tribo dele, as pessoas do povo dele, que ele se escondia, Saul mandava matar. Ele falou, lá eles não vão mandar matar ninguém, eles não vão conseguir me perseguir lá. Então ele foi para outra, o inimigo, porque sabe, o inimigo, a única pessoa prejudicada sou eu, não as pessoas que estão à minha volta. Ele preocupava muito com as pessoas. Sim. E ele ia lá, as pessoas descobriam que Davi estava lá e ia lá matar as pessoas. Pois é, só que mal ele sabia, e mal ele sabia que onde ele fosse, ele ia chamar atenção, porque uma pessoa que é escolhida por Deus não tem como, em qualquer lugar que ela vai, ela pode estar até quieta no canto, alguma coisa vai acontecer que vai Mas chamar Saul não atenção. foi caçar ele lá. Não foi isso. Mas ela falou lá, mas se fosse qualquer outra parte deles, Saul ia. Verdade, mas isso é interessante porque um servo de Deus, uma pessoa que é iluminada de Deus, não tem como se esconder, não tem como se esconder. Ele pode tentar se esconder e ir para um lugar, ficar no cantinho, igual Davi fez. Foi para uma caverna e mesmo assim não teve como se esconder, achava ele. Os seus irmãos e a sua família descobriram, foram lá atrás dele para ficar com ele, e outras pessoas ali, essas pessoas aqui que eram os rejeitados, igual meu pai falou, os rejeitados da sociedade, os endividados, os amargurados de espírito, As pessoas que não tinham valor. pessoas que não tinham valor, pessoas que estavam com problemas, estavam Os rejeitados. foram lá, vou ficar lá com Davi. Essas 400 estavam indignados exatamente com o reino de Saul. Eles não podiam fazer nada. Aí se juntaram a ele. Daquele lugar, cadê aqui? Não, aqui, ó. E Davi se tornou o chefe deles, e havia com ele uns 400 homens. E aqui começa o reinado de Davi, porque esses homens foram se tornar os soldados de Davi, os valentes de Davi. Eles morriam por Davi, morriam por ele. Sim, tem uma história interessante ainda. Daquele lugar, Davi foi a Mispa em Moabe, e disse ao rei de Moabe: deixe que meu pai e a minha mãe fiquem com vocês, até que eu saiba o que Deus vai fazer de mim. Por quê? Porque ele estava com medo de só matar o pai dele, a família dele. O Saul ia matar a família dele. Por isso que ele mandou o pai e a mãe dele para Moabe. Aqui, ó. Eu vou pular aqui lá pro. Eu tô na dúvida. Perdi aqui o capítulo. Acho que era no 23. O interessante é que você vê, a pessoa Você estava no não confia no 22. próprio povo. O próprio povo queria matar ele, Versículo e pedir para a família ser refugiada em outro lugar também. Então, mas não é que o próprio povo queria matar ele. Era Tinha o rei. dois povos. Tinha os povos que gostavam de Davi e o povo que tinha que fazer o que o rei mandava. Então a opção não era muito, não, eu gosto de Davi, então eu vou do lado dele. Você sabia que ia morrer. Então, Davi, ele no começo aqui ele sentiu medo, mas ele não foi paralisado pelo medo. Ele continuou indo, mesmo que ele foi fugindo, se escondendo, era aquilo. Davi ele era corajoso, ele não era um homem corajoso, senão ele não teria ido. Ele era estrategista. Ele não queria o mal. Ele não. Porque ele teve Saul na mão dele um monte de vezes e não Foi. fez. Não fez Por que Davi Saul como ungido do Senhor. Sim, por que Davi não matou ele? Justamente por causa disso. Quando um dos soldados de Davi puxa a espada para matar Davi, agora é sua chance, vamos matar esse cara aqui agora. Davi fala, que eu não lembro direito as palavras dele, mas ele fala assim, eu vou
nas minhas palavras. Não ouso tocar no ungido do Senhor. Não ouso tocar. Porque se eu for realmente rei, se Deus me ungiu, Ele vai criar uma maneira, vai criar uma forma de eu virar rei, não dessa maneira. E Davi, em nenhum momento Davi foi lá e levantou a espada nem para Saul e nem para os descendentes de Saul. Tanto que você vê na história o filho de Jonatas, Davi, ele estava, depois de muito tempo já, né, de reinado, ele se lembra da promessa que ele tinha feito e ele pede para ir, para buscar algum descendente, né, e achou o Mefibosete. Se fosse qualquer outro rei, o que um rei faz? Se você vê os filmes antigos de história assim, de guerra, essas coisas, de reinado, essas coisas, primeiro que eles exterminam tudo que é os descendentes. Porque pode se levantar um motim contra o rei, e pode se levantar um motim contra o rei e falar: não, esse aqui era descendente do rei antes de você, então ele que é o verdadeiro rei. Então, se fosse um rei normal, né, um rei sem Deus, teria mandado exterminar todos os parentes. Davi não. Davi ele pega lá e fala: vai morar comigo na minha casa, no meu palácio. O próprio filho dele ele fez isso, né? Ele saiu para não ter que afrontar o filho, né? Pois é, Davi realmente ele tinha um coração, por isso que Deus ele fala. falou: não, vamos embora, pegar uma mulher, vamos embora e deixa ele. Então Davi ele não foi paralisado, Davi ele seguiu. Davi, mesmo com perseguições, com medo, ele foi. Então eu penso assim, essa semana eu estava refletindo muito sobre isso, né? Esse é o ponto. Que eu estava com muito medo de uma situação, né? Mas eu sei que Deus ele tinha colocado realmente essa situação. Só que o medo, parece que o medo ele aflora, né? Quando você muda de situação, você está fazendo uma coisa, aí você vai fazer outra. Quando eu e a Julia começamos a fazer o nosso negócio, eu senti muito medo de verdade. Eu não sabia o que ia ser, pensei em desistir, a Julia também, e estava com muito medo. Mas eu vi que Deus, ele em todo momento, nunca deixou faltar nada. A gente fez 1 ano agora de empresa junta, acho que foi ontem, né? E Deus nunca deixou faltar nada. E agora eu olho para trás e eu vejo que o medo que eu sentia foi um medo bobo, um medo besta. Mas quando a gente está passando, né, pela dificuldade, é muito difícil a gente conseguir enxergar além, conseguir enxergar lá na frente, porque a gente fica preso, né, no momento que a gente está, na angústia que a gente está vivendo, e a gente perde o foco, muitas vezes perde a visão. E um problema grande de perder a visão, porque quando você perde essa visão, você precisa confiar em Deus. Porque Deus, Ele sabe o que é melhor para você, mesmo que não desse certo. Não importa, porque Deus está no controle. E a gente tem muita dificuldade em viver dessa maneira, porque a gente quer as coisas do nosso controle, do nosso jeito, da nossa vontade. Eu pensei tantas coisas no começo: se eu fizer isso, vai acontecer tal coisa. E eu fazia e não acontecia. Eu falei: meu Deus do céu, mas como que não acontece? Eu faço, me esforço e não vai. E coisas às vezes que eu nem imaginava, acontecia. E dava certo, essas coisas que eu não imaginava que poderia acontecer. E eu acredito que a única coisa para vencer o medo é a confiança em Deus. Só isso. Se a gente não tiver confiança em Deus, é impossível a gente vencer o medo. Então é o seguinte: tá com medo? Vai com medo mesmo. Tá passando dificuldade? Vai com dificuldade mesmo. Tá sofrendo, tá com depressão, tá com tristeza? Vai com isso tudo mesmo e vai olhando para Deus e vai indo, que uma hora pode ter certeza que o céu vai se abrir, vai clarear. Às vezes para a gente, ao nosso ponto de vista, parece que Deus nos abandonou, parece que a gente está sozinho, parece que a gente está sem ninguém está ali para nos ajudar, mas Deus nunca nos abandonou, mesmo que venha a morte, mesmo que venha a perda de alguém, um ente querido também, e mesmo que a gente perca dinheiro, perca bens materiais, pode ter certeza que isso
nada vai se comparar com a glória que Deus tem para cada um de nós. Não se compara. O medo, ele é algo que não faz parte de Deus. Não faz parte dele, não é de Deus o medo. Mas muitas pessoas na Bíblia tiveram medo. Então o medo ele é uma coisa do ser humano, não é de Deus. Mas o medo não pode te paralisar, te parar, te fazer desistir dos propósitos que Deus deu para a sua vida. Para finalizar aqui com Davi, Davi ele pode ter sentido medo, Davi ele pode ter fugido, mas uma coisa é certa, Davi não foi paralisado por causa do medo que ele teve. Davi continuou seguindo, e aí aqui a história conta que esses homens, esses 400 homens endividados, miseráveis de espírito que fala aqui, né? Não, amargurados de espírito, eles se tornaram os valentes de Davi, homens valentes, soldados que dariam a vida, como vocês mesmos falaram, pelo próprio Davi. Tem uma história, vocês podem me ajudar aqui para recordar, que Davi suspirou, né? Fala que Davi suspirou um dia e falou: que vontade de beber água do poço lá do lugar lá que eu esqueci o nome. Então, não era dos filisteus. Eles tinham tomado. Os filisteus tinham tomado aquele lugar, que eu esqueci, acho que é Gileade o lugar. Eu acho que é, não tenho certeza. E os filisteus tinham tomado aquele lugar e Davi suspirou lá com esses homens aí, de vontade de beber aquela água fresca daquele poço, né? Aí os homens se reuniram entre eles e falaram: olha, você viu só, Davi queria beber aquela água, por que a gente não vai e tenta pegar essa água para ele? Eles se reuniram, foram lá no meio dos filisteus, guerrearam contra eles e pegaram a água e trouxeram para Davi. Chegaram para Davi: Davi, a água lá do poço que você queria. Davi olhou aqui e falou: meu Deus, mas eu não sou digno de um negócio desse. Pegar uma água, essa água que foi tão custosa para vocês pegarem, pessoas tiveram que morrer para eu pegar essa água aqui. Não, eu não posso receber, não posso aceitar isso, eu não sou digno disso. E Davi pega e oferece aquela água para Deus. Às vezes é até uma loucura, né, se a gente parar para pensar. Uma água que foi tão difícil de pegar, Davi simplesmente vai lá e joga a água fora. Mas ele não estava jogando fora, ele estava dando para Deus, oferecendo para Deus. Porque naquele momento aquela água foi muito difícil de conseguir. Davi se sentiu indigno de ter aquela água. Davi ele tinha um coração tão assim contrito para com Deus, um coração que não se deixava elevar, que Deus realmente escolheu Davi por causa disso. Deus conhecia ele, conhecia o coração. Quando Saul ungiu Davi, Deus fala para Samuel, desculpa. Deus fala para Samuel: eu não vejo como um homem, né? O homem ele olha pela aparência, olha ali o que a pessoa faz. Aquela pessoa ali é uma pessoa muito importante, porque ela faz isso, faz aquilo, aparenta ser aquilo. Mas Deus ele não vê daquela maneira. Deus ele vê o coração. E Deus desde o início ele via o coração de Davi. E ele sabia que ele tinha um coração realmente, um coração que pertencia a Deus. E Davi, mesmo com medo, mesmo com dificuldades, depois de tudo isso ele se tornou o rei de Israel. E até hoje, lá em Israel, não há nenhum rei que tenha a história marcada igual Davi. Teve muitos reis em Israel, mas Davi foi o maior rei que Israel já teve. E eu acredito que Davi, se você olhar na história do mundo, eu acho que Davi foi o maior rei que já existiu na terra. Quando você pensa em um rei grande, um rei importante, a primeira pessoa que me vem à mente é Davi. Não sei se tem algum outro que vocês se lembram, mas para mim, Davi é um rei que realmente foi escolhido por Deus e foi um rei muito grande, e até hoje ele é lembrado, e até hoje a gente conta as histórias dele. Então, assim como Davi, mesmo que a gente tenha medo, que a gente não deixe o medo nos paralisar, que a gente siga em frente, que a gente confie em Deus, porque pode ter certeza que mesmo com medo, Deus tem a vitória para cada um de nós. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu queria compartilhar com vocês. Amém.
Senhor, nosso Deus e Pai, somos gratos por estarmos aqui na sua casa, Senhor. Obrigado por cada pessoa que veio aqui neste lugar. Nessa nova semana, Pai, que se inicia, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa estar conosco, Pai. E que, ó Deus, que o medo não nos paralise, Senhor. Que todos os planos que o Senhor tem para cada um de nós, que possa vir a se cumprir, ó Pai. E que o Senhor não permita, ó Deus, que o medo nos pare e que possamos desistir dos planos que o Senhor tem para nós, ó Senhor. Que nós possamos olhar além, que possamos olhar para Ti, ó Deus, e mesmo com medo, mesmo aflitos, ó Pai, que possamos olhar para Ti e ver que o Senhor tem sempre o melhor para nós. E que possamos olhar para trás também e ver as lutas que já passamos e que em todas, ó Pai, fomos vitoriosos porque o Senhor nos ajudou a vencer, ó Deus. Que o medo não nos paralise, Senhor, e que sigamos em fé, ó Deus, olhando unicamente para o Senhor. Agradecemos por esse dia e agradecemos também por essa nova semana. Em nome de Jesus. Amém. Amém.